Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui juntos para tentar trazer para vocês um pouco de conhecimento, mais informações sobre essa área que é tão importante hoje em dia, que é a regulamentação. Nós sabemos que exportar, vender, colocar produtos em outros países fora do Brasil é algo bem trabalhoso. Porém, vir para o Brasil, muitas empresas colocam essa situação como algo de extrema dificuldade. E a intenção hoje é tentar quebrar, desmistificar essa situação de Passarini, como eu consigo chegar até o Brasil? Como eu consigo colocar meu produto no Brasil? Como eu posso vender o meu produto no Brasil? Então, essa é a nossa intenção, levar um pouco de conhecimento, um bate-papo, numa conversa mais de leigo, não tão técnica, não tão aprofundada, para poder ajudar esses parceiros, esses amigos, essas pessoas que estão tentando, essas empresas que estão tentando vir para o mercado brasileiro. A gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes, muito importante. O Brasil, ele é a 9ª economia do mundo. Hoje, falar em Brasil é falar no país que sozinho compra mais que toda a América Latina. Então, falar que você quer exportar e não estar no mercado nacional é bem difícil. É bem difícil. Não está nesse mercado aqui no Brasil. Por quê? Porque sozinho você vai ter um volume muito grande de venda. E importante, muitas vezes as empresas que aqui estão, que são nossos cases de sucesso, ela começa no Brasil e depois ela vai se expandindo para o Paraguai, para o Uruguai, para a Colômbia, para a Bolívia, para o México, que é o 2º maior comprador hoje. E vocês vão poder entender hoje, nesse podcast, nesse bate-papo, que eu gosto de dizer, que não é tão complicado a regulamentação, a construção de clientes e também a parte de importação aqui para o Brasil. Então, sem mais delongas, sem mais conversas, hoje a gente está aqui com os nossos amigos, tanto da Passarini quanto também de outras empresas que vai tentar ajudar. Nesse primeiro momento, nós estamos com a Letícia do meu lado, responsável por toda a parte de importação da Passarini, Felipe, parte comercial, Grazi Brum, nossa grande especialista de assunto regulatório, e eu, Paulo Passarini, tentando mediar aqui e completar e tentar passar para vocês informações. E para a gente começar, para nós abrirmos esse bate-papo, né? Quem cuida de regulamentação no Brasil? Quem é o responsável por regulamentação? Grazi, bem-vinda, muito obrigado. Quem que é o responsável pela regulamentação no Brasil? Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar. O responsável pela regulamentação no Brasil é a Anvisa. A Anvisa foi formalmente criada em 1999. Até então, todo o controle sobre produtos médicos, medicamentos, cosméticos, enfim, qualquer produto relacionado à saúde era tratado diretamente pelo Ministério da Saúde. Em 99 se criou a autarquia chamada Anvisa, que é um órgão ligado ao governo federal, ligado diretamente ao Ministério da Saúde, mas que tem uma atuação própria, certo? Eles têm um orçamento próprio, como o que a gente chama de responsabilidade legal própria, os diretores que são indicados e aprovados pelo governo brasileiro precisam ser brasileiros e respondem juridicamente pelas suas decisões dentro da Anvisa. Então, você me disse que a Anvisa é a agência que regulamenta. Tal como o FDA nos Estados Unidos, a COFEPRIS no México, Swissmedic na Suíça, enfim, eu desconheço países hoje que não tenham a sua agência sanitária ou já estabelecida ou em formação para tratar
de toda a comercialização e fabricação de produtos médicos, medicamentos e cosméticos dentro dos seus países. Legal. Um ponto só para a gente ressaltar, para quem está de fora, a Anvisa tem uma diferença só pequena em relação ao FDA em responsabilidades. O FDA é responsável por alimento, né? E a Anvisa não é responsável por alimento, só suplementação alimentar no Brasil, né? E a Anvisa hoje, como ela funciona? Porque o nosso foco aqui hoje desse bate-papo é produto para a saúde. Esse é o nosso principal direcionamento. Não quer dizer que a Passarini não atua com cosmético, com saneantes, com fármacos. Não, mas a gente tem que direcionar, senão nós vamos abrir tanto esse leque que nós não vamos atingir nada, né? Então o nosso foco hoje é produto para a saúde. Como a Anvisa enxerga essa parte de produtos para a saúde hoje? Já aproveitando, Grazi, já que você começou, continue. Tá. Bom, a Anvisa, dentro das suas diretorias, tem as coordenações específicas de produtos para a saúde. Trabalha através da emissão de resoluções, que a gente chama de RDCs, que são resoluções de diretoria colegiada. Então, são 5 diretores escolhidos pelo governo brasileiro, aprovados pelo governo brasileiro, que dirigem a Anvisa, que a gente chama de DICOL, que é essa diretoria colegiada. E as resoluções, que é, para mim, a grande dificuldade das empresas que querem entrar no Brasil, é a diversidade, né? A grande quantidade de resoluções, de portarias, de instruções normativas que são emitidas pela Anvisa sobre diversos assuntos, o que faz com que a empresa que vai entrar no mercado brasileiro, ela precisa de pessoal especializado. Eu costumo falar que o mercado regulatório ele não é para amadores em nenhum país do mundo, certo? A gente não tem opção de fazer tentativa e erro, porque a gente vai errar muito. Só que nós da Passarini, somos uma empresa que atua em vários mercados mundiais. A gente consegue, falando de mim especificamente, a gente faz FDA, Comunidade Europeia, sem nenhuma dificuldade. A gente consegue entender os processos e executar o que precisa ser feito sem grandes diversidades de legislação. Quando se trata de Brasil, a empresa que vem de fora, são tantas entraves legais relacionados ao município onde essa empresa vai estar, ao estado onde essa empresa vai estar, as próprias definições da Anvisa, que isso torna a entrada no Brasil um pouco mais difícil, principalmente se você não estiver com uma empresa que consegue conhecer todo o arcabouço legal definido pela Anvisa. Legal, muito bom. E vamos deixar o Felipe falar um pouquinho também, né, Felipe? Legal. E aí, nós estamos atendendo o nosso cliente lá de fora. O cliente chega para você e ele faz a pergunta assim: Felipe, eu tenho esse ultrassom aqui ou esse implante para colocar no Brasil. E a gente tem uma rotina dentro, né? Que é a primeira fase que a gente executa. E que o pessoal tem dúvidas em relação aí fora. Qual é, hoje, a classificação? Como a Anvisa separa a classificação desses produtos hoje dentro dela? Certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo. Com relação a empresas estrangeiras que querem adentrar o mercado brasileiro, a primeira coisa justamente é entender quais são os produtos que eles têm interesse em comercializar no Brasil. Sendo produtos médicos, a gente tem uma classificação. A Anvisa ela tem uma classe de risco, que vai de baixo risco a máximo risco, que se entende aí como classe 1, classe 2, 3 e 4. Tá? Então, isso é importantíssimo para a gente ter um delineamento do processo que vai ser requerido para aquele projeto. Então, produtos de classe 1 e 2 são chamadas notificações, são produtos de baixo risco, que a gente chama. Então, são produtos que eles têm uma facilidade maior de entrada no mercado pela documentação que é requerida, né, pelos requerimentos menos complexos. E temos os produtos de classe 3 e 4, que daí são produtos de maior risco, de alto e máximo risco, que compreendem produtos que são invasivos, como implantes, produtos que utilizam laser de alta potência, produtos que têm realmente um risco ao paciente e precisam de comprovações mais
mais complexas, né? Comprovações de eficácia e segurança daquele produto, tal como, acredito que a gente vai entrar no tema de boas práticas de fabricação, que é o certificado obrigatório para produtos de classe 3 e 4. Nós temos que falar um pouquinho deles, né? Mas só para a gente reforçar esse tema, né, e lembrar quem está nos ouvindo, nos vendo agora, o Brasil ele se assemelha muito à CE, né? Nesse ponto de quebrar. Aqui a grande maioria dos países do mundo também se assemelham mais à CE. Os Estados Unidos ele acabou se dividindo em 1, 2 e 3, né? Ele acabou se colocando nesse posicionamento. E o Brasil ficou com as 4 classes, que cada lugar chama de um jeito, né? Eu brinco que hoje, eu ainda não consegui encontrar uma diferença do regramento de classificação de produto médico entre a RDC 751 e a RDC 830, que é a de IVD, e as diretivas europeias. As diretivas não, perdão. A regulamentação europeia. As regras são absolutamente as mesmas. Então, na Europa, a gente tem classe 1, 2A, 2B e 3. São 4 diferenciações. O 2A, na Europa, é o nosso classe 2. O 2B, o nosso classe 3. O 3 da Europa é o nosso classe 4. Muda só o nome, né? Muda só o nome. Então, para quem está vindo para cá, né, Lê, ele não vai precisar ter graves problemas com essa atividade. Ou seja, se o produto dele tem CE e na Europa a CE, primeiro, está correta, temos que colocar essa primeira situação, está correta a sua CE? Aí está. E ele é um 2A, aqui no Brasil ele vai ser um classe 2. O que acontece algumas vezes é que na CE eu posso ter um produto que é considerado cosmético, e no Brasil ele vai ser um produto médico. Exato. Ou ele é um produto médico na Europa e no Brasil ele vai ser considerado um suplemento alimentar. Então, o nosso primeiro passo, à medida que as empresas fazem contato conosco, é ajudar a definir a classificação ideal dentro desse arcabouço legal que a gente tem dentro do Brasil e da vigilância da Anvisa. Né? E, Olê, aqui no Brasil, a gente verifica que nós temos diversos clientes que têm o tal do IVD, famoso material, o nosso equipamento para diagnóstico in vitro, que tem reagente, toda essa parte, né? A Anvisa, ela vê algo diferente, a área que atende dentro da Anvisa é diferente, ou nós estamos falando do mesmo segmento aqui no Brasil? Não, a gente tem um segmento ali diferente, né, do IVD. Na verdade, um checklist um checklist diferente, de documentação diferente, mas entra de produto para a saúde. A gente está ainda falando de produto para a saúde. Então, não temos uma diferenciação muito grande, mas tem algumas documentações, por ser um IVD, de ser diferente ali. Dentro da Anvisa você vai ter coordenações diferentes, como tem para ortopedia, equipamento. Você vai ter uma equipe separada, né, de IVD. O que tem que ficar claro para o nosso cliente que pretende entrar no Brasil é a regulamentação de boas práticas de fabricação, a regra de boas práticas de fabricação, que é a RDC 665, ela é a mesma para todo mundo. Eu costumo brincar com os nossos clientes. Graziela, mas eu só tenho classe 1. Desculpa. A regra é a mesma. A grande situação também, fazendo um comparativo para quem está lá fora, né, envolvendo a Europa, na Europa, a classe 1, 2, a classe 1, 2A, 2B e 3, para equipamento, né, ela leva um nome diferente para IVD, que é A, B, C A, e B, D. C e D. Aqui no Brasil, não. É classe 1, 2, 3 e 4. Se a gente for pegar a regulação 2017-746, que é a de IVD na Europa, são as mesmas regras que a Anvisa publicou a resolução 830 em 2023, acho que em novembro, dezembro de 2023. As regras passaram a ser as mesmas. A diferença é que, ao invés de ser A, B, C e D, é 1, 2, 3 e 4. E vocês estão falando aqui de BPF, que no inglês é o GMP, né? A Good Manufactured Product. Bem, vamos lá. Vamos pegar um ponto aqui muito importante.
Quando a BPF é exigida no Brasil? Felipe, já que você tá nessa ansiedade, quando que eu tenho que ter BPF? Eu sou um fabricante... A sua pergunta... Eu vou te defender, Felipe. Pois eu não, sou do tipo que favor. defende um coleguinha. Você está perguntando quando que precisa ter BPF ou quando precisa ter certificado de boas práticas de fabricação? Certificado de boas práticas de fabricação. Vamos simplificar. E, para ser mais exato, eu sou um cliente seu, coreano, chinês, alemão, americano, mexicano, inglês, sou um cliente seu lá de fora. E aí eu vou lhe falar, Felipe, eu tenho o meu produto aqui, X, eu preciso fazer BPF? Porque essa é uma dúvida que bate na nossa porta todo santo dia, né? Quando precisa e quando não precisa fazer, vamos deixar bem claro, a certificação de BPF. Sim. E só fazendo antes de entrar, por que a Grazi fez esse comentário? Porque no Brasil é muito importante entender, tá? Todo fabricante precisa ter sistema da qualidade implementado na empresa. Isso não é no Brasil, é na maioria dos países do mundo. Você precisa ter o seu sistema da qualidade padronizado, porque é ele que vai garantir que você vai fazer tudo igual, né? Mas certificado, ter o certificado da Anvisa. Para que produto? Bom, vamos lá. Como eu iniciei ele falando, né, quando eu estava falando das classes de risco, a certificação para produtos para a saúde, dispositivos para a saúde, que hoje em dia é chamado, e que inclui os produtos de diagnóstico in vitro, todos os produtos de classe 3 e 4 exigem essa certificação. É o que a gente ouve muito dos clientes estrangeiros. A gente já tem a BPF aqui fora, a gente já não vai precisar, e é algo que a gente precisa sempre reiterar, precisa explicar, que é necessário que ele tenha essa certificação emitida pela Anvisa. Tá? O certificado de boas práticas de fabricação, ou GMP, Good Manufacturing Practices, ele é um certificado que ele é emitido pela Anvisa, no qual a Anvisa vai analisar todo o sistema de qualidade do cliente, né, daquele fabricante, a parte documental, parte teórica ali, digamos assim, e também vai exigir uma inspeção local naquele fabricante, no qual eles vão avaliar a linha de produção e ter um entendimento se está sendo cumprida as boas práticas de fabricação de acordo com a RDC 665/2022, né, que é a atual que rege esse tipo de certificação. Então eu tenho uma BPF coreana, estou na Coreia, que foi meu primeiro exemplo, tá? A agência reguladora coreana foi lá e auditou na BPF deles, coreana. Não serve para o Brasil? Não serve. Obviamente, existem pontos que são, quando a gente fala de outros países, de outras boas práticas de fabricação, que acabam sendo similares ao que acontece no Brasil, mas não é a mesma coisa. A gente precisa adequar. Obviamente, vai ser interessante que ele já tenha uma boas práticas de fabricação para que a gente possa ajustar de acordo com o que a Anvisa pede. É bem legal você comentar isso, né? Porque, assim, sistema da qualidade, eles são muito parecidos no mundo inteiro. Não existe grandes diferenças dentro da 13, nem da 665, que é a brasileira, nem a CRF 21-820, que é a americana, né, dos Estados Unidos. Não existe mega diferença. Só que você falou uma coisa mágica, uma palavra mágica. Eu preciso da certificação da Anvisa. Eu preciso que a Anvisa emita aquele documento de inspeção no padrão dela, correto? Correto. A Anvisa, essa certificação ela é exigida para qualquer produto de alto risco no Brasil. Então, mesmo que você tenha uma certificação em outro país, é necessário que você se adeque à regulamentação brasileira para obter esse certificado junto à Anvisa. Legal. E Lê, quais hoje são as classes que precisa ter esse certificado? Que, para a gente facilitar, aqui dentro a gente fala muito assim, de uma forma prática. Nós não falamos certificação de boas práticas de manutenção, de fabricação. Nós falamos de uma forma prática. Precisa ter BPF, né? Classe 3 e classe 4, não tem como. Classe 3 e classe 4. Classe 1 e 2 são de baixo risco, como o Felipe falou. Não precisa de certificação, é um processo mais simples, mais rápido. Classe 3 e 4, eu vou precisar da BPF, não tem como eu registrar se eu não tiver a BPF.
e sem a Anvisa ir lá visitar, fazer a inspeção, a auditoria e dar o ok que está tudo bem com a fábrica, eu posso registrar o produto. Legal, muito bom. Então, Posso falar? então eu vou te jogar a pergunta agora. Calma. Então é o seguinte, nós temos classe 3 e classe 4 com necessidade de BPF. Seja IVD, seja implantes, seja material, equipamento, Tudo. 3 e 4, preciso de BPF emitido pela Anvisa. Sim. Grazi Brum, legal. Sempre terá que sair pela Anvisa ou tem alguma outra rota diferente? Bom, vamos lá. Como a gente fala do arcabouço regulatório da Anvisa. Certificação de BPF é regida hoje pela RDC 497. Eu estou até com ela aqui para não esquecer o ano, que eu acho que é de 2021. A RDC 497, ela fala que para subsidiar a emissão do certificado. Como que a Anvisa vai subsidiar? Ela vai emitir esse certificado. Ela pode ser através da inspeção de relatórios emitidos pela própria Anvisa. Então, a Anvisa vai à sua fábrica em qualquer lugar do mundo e faz essa inspeção. Para isso, você vai ter que ficar numa fila e esperar a disponibilidade da Anvisa para fazer a inspeção na sua fábrica. Você pode também ter, através de informações de inspeções de autoridades regulatórias, de organismos auditores terceiros aprovados pela Anvisa. O que é isso? Sistema MDSAP, ou melhor, Programa MDSAP. A Anvisa não só faz parte do Programa MDSAP, a Anvisa é fundadora do Programa MDSAP, que foi criado em 2015. Anvisa, Austrália, Brasil, Austrália, Canadá, Japão, Coreia, enfim. Estados Unidos, Singapura, e eu não vou lembrar dos Não 16. vou lembrar, São 16 fundadores. Então, e assim, vamos lá. Relatório de auditoria válido emitido pelo organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa. Ou também dá uma opção de relatório de inspeção emitido pela Anvisa ou por órgãos de vigilância sanitária estaduais, municipais e autoridades regulatórias e de organismos notificados. Isso quer dizer que, talvez, e aí entra o fato de você não estar trabalhando com amadores. Se você tiver um relatório da autoridade americana dos Estados Unidos, um relatório de boas práticas que esteja adequado às necessidades da RDC 665, é possível, sim, que você consiga a sua certificação RDC 665, Certificado de Boas Práticas no Brasil. Só que... Graziela, então você está dizendo que isso é uma regra? Não. A gente vai precisar avaliar a sua documentação, avaliar os seus relatórios, as datas de relatório, os acordos da Anvisa que estão vigentes naquele momento, e aí fazer o pedido de submissão de certificado de BPF através do processo MDSAP. Nós temos boas discussões hoje com os nossos clientes, parceiros, justamente porque muitos deles falam para mim assim, eu tenho MDSAP. Não preciso tirar BPF. Exato, eu não preciso. Muito certinho na cabeça. Mas você pode usar o relatório que você tem, dependendo da qualidade do relatório que você tem, e dependendo do seu organismo notificado, é um organismo notificado aprovado pela Anvisa. Então, talvez eu tenha um organismo notificado MDSAP na Coreia que a Anvisa não aprovou. Então, o seu certificado não vai ter validade. Uhum. Isso vai ser só para auditoria mesmo. Eu não vou deixar de ter obrigatoriedade Da taxa. Nem da taxa e nem da certidão, né? Não. É para evitar a inspeção, né? Não é exatamente isso. O sistema MDSAP, ou a aceitação de uma auditoria de um outro órgão de vigilância sanitária de outro país, é simplesmente para evitar que a Anvisa tenha que ir até a sua fábrica. O MDSAP ele surgiu de uma necessidade de redução de custo. E, para falar de acordo com os meus amigos da Anvisa, Graziela, você não pode falar que é só uma redução de custo. É uma melhoria de qualidade, porque a Anvisa ela acaba indo às fábricas a cada 2 anos ou, às vezes, até 4 anos. Com o sistema MDSAP, a gente garante que a empresa está tendo inspeções anuais. E é muito importante lembrar um ponto.
você fez MDSAP para algum dos países que fazem parte e o sistema tem algumas divergências. A principal recomendação para a gente reduzir o tempo é que você peça para esse organismo emitir um relatório padrão Anvisa. Com isso, a segurança do processo é muito maior. Passarini, eu tenho aqui em minhas mãos a inspeção da agência coreana que nós estamos usando de parte. Vamos mudar. Da agência ucraniana na mão. Ela vai servir? Nós precisamos analisar, precisamos ver. Isso é igual em qualquer lugar do mundo. Entenda que a Anvisa não tem diferenciação grandes, é bem pontual com relação à grande maioria das agências do mundo. Todas operam com esse mesma atividade parecida. Você é uma fábrica chinesa, quer adentrar ao Japão, você sabe que irá precisar das boas práticas japonesas para poder adentrar no Japão. E o contrário também é válido. Coreia também, Europa também. A Anvisa tem a sua soberania, acredito que seja o termo correto, e ela vai pedir essa atividade. Agora, o que é muito bom? Hoje, para a gente terminar o tema BPF, a inspeção da Anvisa, hoje, se você quer esperar a Anvisa aí na sua fábrica, você é uma empresa alemã, quanto tempo a Anvisa hoje vem aguardando, vem colocando você na fila? Qual o tamanho da fila da Anvisa para inspeção internacional? Hoje, aproximadamente. Quem sabe que é um número aproximado, tá? Pelo menos 12 meses, algo em torno disso, acredito. A gente sempre coloca esse prazo. A gente sabe que tá virando entre 8 e 12, né? Nessa faixa. Comigo já aconteceu em 6, mas... É um caso esporádico. Exato. Porque já estava com auditores no país. E eu acho engraçado, muitos países brigam e falam assim, mas na Europa hoje é 1 ano e meio um processo de certificação CE, no mínimo, tá? Então, a Anvisa vai gastar esse intervalo, ela vai ter esse intervalo hoje para ir. E com o MDSAP, eu já peguei casos de 3 meses, 2 meses de processo. No momento que você peticiona o certificado de BPF, junto com o seu relatório de MDSAP, dependendo da fila, e assim, a fila da Anvisa depende. Mulheres saem de licença maternidade, o pessoal sai de férias, enfim, né? A fila depende da quantidade de pessoal que está disponível para analisar o processo naquele momento. Exato. Tá? Eu já vi processos que saíram em 45 dias. E olha uma coisa interessante, o Canadá, por exemplo, hoje, ele não tem mais inspeção pelos técnicos da agência canadense. Ele terceirizou tudo para o MDSAP. O Brasil manteve isso ainda como parte podendo ser feita, ou seja, com escolha de você ou esperar o técnico da vigilância ou você ter um gasto extra e partir para o processo de MDSAP. Legal. Acho que a gente falou bastante de BPF aqui, colocamos quais são as opções que tem, mas vimos já que o Brasil nós temos classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Vimos que para produto de classe 3 e 4 você precisa ter boas práticas de fabricação. Vimos que não vai servir a boas práticas que você tem. Vimos que também que a 13485 ela vai te ajudar no processo, mas que você vai precisar da Anvisa. Não tem como, que é uma outra dúvida muito comum. Eu tenho 13485, posso já entrar direto? Não. O que você tem de facilidade? Você tem um sistema implementado, que a diferença vai ser pouca, precisa esperar a inspeção. Mas no Brasil nós temos uma outra particularidade muito interessante, uma particularidade bem técnica, que eu vou ter que pedir para a Grazi explicar para a gente, que é bem técnica, que não tem quase em outros países, que é o Inmetro, né? A gente sabe que a Anvisa terceiriza um pedaço de parte de inspeção das partes elétricas, mecânicas, para um outro órgão brasileiro, que é o Inmetro. Então me explica um pouquinho, Grazi. O que é o Inmetro?
O Inmetro, assim como a Anvisa, ele é uma autarquia. Então, ele está ligado ao governo federal. A Anvisa, enquanto a Anvisa está ligada ao Ministério da Saúde, o Inmetro nasceu ligado ao Ministério do Comércio e hoje ele está ligado ao Ministério da Economia. O Inmetro é uma regulação de bens de consumo, certo? Relacionadas à segurança de qualquer material que entre no Brasil. E ele tem uma resolução, uma portaria específica, que eu nunca lembro o nome, me ajuda, 384. 384. Não deu tempo nem de eu falar, o Felipe já falou. Eu sempre esqueço dela, que é a portaria 384, que especifica a regulamentação do Inmetro para produtos regulados pela Anvisa. Então, o Inmetro não é um braço da Anvisa. O Inmetro, ele regula telefones celulares, brinquedos, Pneu de carro. enfim, uma série de bens de consumo. Entre esses bens de consumo regulados pelo Inmetro estão os produtos que estão relacionados à saúde, a produtos para a saúde. Ela regula equipamentos de ressonância magnética, Tomografia. equipamentos de ultrassom, equipamentos de laser. Então, quando um cliente chega para a gente com seu equipamento, a gente vai precisar avaliar, dentro da portaria 384, se há testes necessários, se há testes necessários, haverá necessidade de contratação de um organismo notificado para fazer a inspeção da fábrica, certo? Do sistema de gestão da qualidade da fábrica, relacionado aos requisitos de segurança elétrica. Legal. Mecânica Então, podemos comparar, numa forma superficial, o Inmetro ACE. Porque na Europa, eu preciso de uma certificadora. Isso é terceirizado. E o Inmetro, você me disse que ele também opera por certificadora, correto? Não é direto com ele. Não é igual a Anvisa, igual ao FDA, que é direto com ele. Não, você não chega no Inmetro com o seu equipamento e pede para que eles emitam laudo. O Inmetro passa o bastão do poder para uma certificadora. E essas certificadoras aqui no Brasil, muitas vezes, são as grandes certificadoras do mundo, correto? Tá? Basicamente as mesmas que operam no mundo todo. Sem citar nomes de nenhuma certificadora, as mesmas que eu acho lá fora, eu vou achar no Brasil. Então, vamos entender E aqui. provavelmente a mesma certificadora que você contratar para a MDSAP, você já vai conseguir tratar com ela o processo de Inmetro. Do Inmetro. Então, o Inmetro, ele é uma certificação paralela, vamos ser leigo, vamos falar para leigo. Obrigatório, principalmente para produtos elétricos. Mas isso inclui, de não elétricos, que eu consigo lembrar agora, seringas. Ótimo. Tirando dos elétricos, então, eu tenho seringa, catéter, agulha, Hipodérmicas, né? hipodérmicas, prótese mamária Cadeira de roda. e cadeira de roda, que estamos lembrando agora, rapidamente, né? Mas o principal do Inmetro, a grande situação é a parte de elétrico. Exato. Então, num resumo rápido, vamos lá, vamos ver se minha linha de raciocínio está em ordem. Eu vou fazer o papel de advogado aqui de alguém que está lá fora. Meu produto, não importa se ele seja classe 1, 2, 3 ou 4, eu preciso de Inmetro. Correto. Se o seu produto for aplicável em Inmetro, For aplicado em Inmetro, ótimo. Eu, pro classe 3 e 4, além do Inmetro, eu vou precisar da BPF também, certificado de que é BPF. certificar a fábrica. Perfeito. Antes de eu entrar na Anvisa, faço o Inmetro. Exatamente. É achar uma certificadora e basicamente apresentar para ela meus ensaios, que são padrões internacionais. Se eu estou falando aqui de equipamento elétrico IEC 60601, se eu estou falando de IVD a IEC 61010, ensaios normais, comum no mundo todo, certo? Eu procuro, apresento meus ensaios, minha análise de risco, correto? Para essa certificadora. Ela vai até a minha fábrica, vejo se eu estou atendendo a uma regra de qualidade. Isso nós não falamos.
Que regra que ela verifica de qualidade? A BPF? A 665? A inspeção do Inmetro é feita através dos requisitos da 13485. Ah, o Inmetro olha 13485. Praticamente é um sistema hoje cada vez mais unificado pelo mundo, né? Estando tudo em ordem, ele me emite o certificado Inmetro. A certificadora. Eu pego esse certificado e vou fazer meu processo. Se ele é classe 3, classe 4, preciso ter a BPF. Se é classe 1, classe 2, não precisa ter BPF. Tá certo no meu resumo? É isso. Eu esqueci algo? Não, e alguns clientes vão reclamar que eles vão sofrer 2 inspeções. Eles têm dificuldade de entender que eu vou ter a inspeção da Anvisa ou do organismo MDSAP para fazer o sistema. E vai ter uma inspeção do organismo notificado em método. Se não me falha... Normalmente não ocorre juntas. Se não me falha a memória, das principais funções do processo de MDSAP, quando criado pelas agências, além desse de evoluir, reduzir custo, é unificar a quantidade de auditorias, certo? Fazer essa unificação. Grandes fabricantes hoje vêm trabalhando com uma única certificadora justamente para unificar. E acelerar o processo, né? E acelerar o processo, porque também tempo é dinheiro. Sim. Hoje. Muito bom. Então, nós temos hoje essa situação. Nós temos Inmetro, temos BPF, temos Anvisa, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Uma pergunta que vira e mexe vem para mim. Eu tenho Inmetro, eu preciso ter BPF? Ou eu tenho BPF, eu preciso ter Inmetro? Uma coisa não tem nada a ver. Não é correlacionado, né? Tá, então... Vamos pensar assim. Anvisa, Ministério da Saúde, Inmetro, Ministério da Economia. Bens consumíveis, bens específicos para a saúde. São 2 coisas diferentes, são certificações diferentes. Ótimo. Legal, muito bom. Gente, falamos bastante até agora dessa introdução. Falamos de BPF, falamos de Anvisa, falamos de classe de risco. Basicamente, o que uma empresa, o que o Brasil vai cobrar para você fazer um registro de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4? É diferente, Felipe, do que hoje um FDA cobra, o que um México cobra, o que um Canadá cobra? É algo muito discrepante? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, a gente costuma falar que as agências, elas são agências que se conversam, né, e que tem uma sinergia, né, quando a gente fala de regulamentação. Então, obviamente, no Brasil existe um caminho específico para a regulamentação, que é o que a gente está mencionando aqui. Entender classe de risco, verificar se precisa de algum certificado de conformidade, seja elétrica ou mecânica, se precisa dar boas práticas de fabricação. Então, tem que entender esses caminhos. Mas quando a gente fala de FDA, por exemplo, a gente está falando também de regulamentação que vai abordar esses pontos, né? Seja com ensaios ali relacionados a ensaios elétricos do produto, seja documentação técnica mesmo, usabilidade, gerenciamento de risco, entre outros. Então, assim, quando a gente fala de documentação e de exigências, os órgãos, eles são, acredito eu, que muito similares. Legal. Lê. Uma pergunta muito importante que o pessoal faz muito aí fora. Eu tenho FDA, eu tenho CE, que são as mais comuns, né? Eu preciso registrar na Anvisa? Precisa. Não tem como. Cada país tem a sua regulamentação, tem a sua agência, né? Como a Grazi falou. Então não tem como eu chegar num país com uma regulamentação com registro de outro país. Então eu preciso seguir as regras estabelecidas naquele país. Preciso trazer um produto para o Brasil, eu preciso registrar esse produto, indiferente da classe que ele esteja, da onde ele está registrado, eu preciso registrar ele no país que ele quer entrar, no caso no Brasil. Legal. Importante, para você registrar, só um brasileiro registra um produto no Brasil. Um brasileiro que eu estou falando é um CNPJ. É uma empresa brasileira que é responsável. Tal como na Europa você tem o representante europeu, tal como nos Estados Unidos você tem o agente americano, no Brasil você precisa de uma empresa responsável por isso. Ainda tem uma diferença grande, né? Que a gente tem que deixar claro, isso a gente vai ver na América Latina como um todo, né? Nos Estados Unidos, o registro pode ficar diretamente no nome do fabricante. No Brasil, esse registro sempre irá ficar
no nome do importador e no nome do fabricante. Por isso que na América Latina toda existe uma coisa chamada hosting, que muita gente comenta. O que é o hosting, Felipe? De uma forma bem simples para quem está nos ouvindo. Então, como a Grazi estava mencionando, né, para você adentrar o mercado brasileiro, a primeira coisa é que se tenha uma empresa estabelecida no Brasil para atuar como detentora do registro de um produto médico, no caso, que é o que a gente está tratando. Então, pensando nessa dinâmica, se a empresa estrangeira ela não tem a intenção de se estabelecer, de abrir o seu próprio local, seja uma importadora e distribuidora, mantendo a fabricação estrangeira, ela precisa obter uma empresa que fique responsável por esse produto, que vai adentrar como aplicante junto à Anvisa para responder de forma regulatória por esses produtos. Então, uma opção que é oferecida aí normalmente é a opção de hosting, que é o chamado Registration Holder lá fora. E então é necessário que tenha uma empresa, não só um CNPJ estabelecido no Brasil, mas esse Registration Holder ele precisa ter as licenças sanitárias mediante a Anvisa, né, aplicáveis ali à área de atuação, no caso de produtos para a saúde. Então, tendo essa empresa estabelecida com essas licenças, ela pode atuar como responsável perante a Anvisa para produtos para a saúde. É aí que entra a formatação de hosting, porque daí é ofertado aos clientes internacionais que não têm a intenção de se estabelecer num primeiro momento, utiliza-se esse caminho para que seja muito mais ágil o processo e já possa partir para outras etapas regulatórias, que é o que a gente já vem discutindo aí relacionado a cada produto. Tá. Então, tenho 3 formas para entrar no Brasil. A primeira, montando minha própria estrutura, minha importadora aqui dentro. Exato. Isso é caro, leva bastante tempo e você vai precisar ter mão de obra e muitas vezes você não conhece o mercado nacional. Então, você vai entrar, você não conhece quem são, toda essa parte. Existe a segunda forma, aquela forma velha, né? De pegar o registro e pôr na mão do distribuidor. Exato. Tu tá amarrado com o distribuidor. O pior erro, olhando para a câmera, o pior erro que você pode cometer. Exato. Por quê? Primeiro, o Brasil é imenso. Difícil um único distribuidor atender todas essas regiões. Segundo ponto, se você não der certo com esse distribuidor, o registro está amarrado a ele, correto? E a última foi o que você explicou, que é uma opção muito interessante, que é essa atividade. Mas a gente vem observando um ponto, né, Lê? Muitas vezes a empresa talvez começa hospedando o registro e depois vai fazer o registro na sua própria empresa. Tem algumas empresas que elas fazem isso, né? Tem empresas que querem vir para o Brasil, quer se estabelecer aqui no país de qualquer forma, mas precisa começar a comercializar. Então precisa comercializar para ter um dinheiro ali, então ela vai fazendo esse processo em paralelo. Ela consegue registrar, deixar esse registro com o holder dela, com o host, e aí em paralelo ela faz a empresa dela, tira todas as licenças necessárias para ela conseguir registrar esse produto e depois transferir. Aí entra a questão da transferência, né? é permitido? Depende da classe. Tem a classe 1 e 2 que é baixo risco, eu não posso transferir, não tem como transferir, né? São classes... Mas também são registros rápidos e baratos, e você faz um novo registro no nome 30 dias ali já sai, né? Exato, E aí, exato. classe 3 e 4, sim. É passíveis de transferência, a gente consegue fazer transferência para a empresa. Eu queria falar um ponto que eu falei no começo, que a Anvisa ela é descentralizada, né? Então, ela está dentro de municípios, ela está dentro de estados. Quando você for abrir a sua empresa no Brasil, você vai escolher um município, você vai ter regras específicas daquele município. E muitas vezes, dentro do mesmo estado de São Paulo, municípios têm regras diferentes e dificuldades diferentes para você abrir. O tempo de abertura e de implementação da sua empresa, da sua importadora e distribuidora, vai ser muito diferente, dependendo do local que você escolhe do Brasil. Portanto, mais uma vez, esse processo não é para amadores. Não é porque eu gosto de São Paulo, capital, que talvez não seja a sua melhor... empresa no Rio de Janeiro. Talvez não seja o seu melhor caminho se você precisa de agilidade. E é o que você falou, a boa parte dos clientes, eles querem, eu preciso ganhar algum dinheiro para pagar a minha estrutura que vai ser investida numa distribuidora, numa importadora no Brasil. Então, começa de uma forma... Através do host.
Contraindicando novamente a questão da distribuidora. Eu estou no mercado há 20 e poucos anos. Eu já vi muitas distribuidoras registrando a marca de fabricantes externos no Brasil através do INPI, que é o nosso registro de marcas. Então, quando esse fabricante, ele rompe o contrato com o distribuidor, ele passa a ter que pagar royalties para esse distribuidor para usar a marca dele no Brasil. Isso, infelizmente, é uma prática que se vê não só no Brasil, como em outros países do mundo. Certo? Então, a utilização do caminho mais rápido, que são aqueles distribuidores, aquelas pessoas que a gente conhece na feira, que, deixa eu trazer teu produto para o Brasil e vai registrar comigo diretamente, eu já vou fazer a distribuição. Muita atenção para esse tipo de situação. E assim, misturar comercial com regulamentação não é interessante. São temas distintos, né? Então, cuide do comercial e você terá agilidade e praticidade. Em paralelo, cuida da regulamentação. Pessoal, para a gente findar essa última fase, essa última parte, né? Entrando um pouquinho mais técnico, nós sabemos basicamente que regulamentar é provar segurança e performance em produto médico, ensaios e avaliação clínica. Grazi, produtos de classe 1 e 2 na área de materiais, de uma forma bem superficial, o que o nosso amigo lá de fora, nosso parceiro que está querendo vir do Vietnã, da Malásia, da Austrália, vamos variar um pouco os países, né? Da Índia, o que ele vai precisar aqui? Quais são os ensaios necessários e vai precisar de avaliação clínica para 1 e 2? Via de regra, não. Vamos responder a avaliação clínica. Via de regra, ele não precisa de avaliação clínica. Só que a Anvisa pode identificar que o produto dele tem indicações de uso diferentes do que já estão padronizadas no mercado. Uhum. Então, se eu tenho um ultrassom que ele tem uma profundidade maior do que a média do mercado. É algo completamente novo. Ele é diferente do mercado, a Anvisa pode até liberar no primeiro momento a sua notificação, que a gente chama que são os registros de classe 1 e 2, mas você pode, em pouquíssimo tempo, ter que apresentar dados clínicos. Então, a primeira observância que a gente faz com os clientes nesse sentido é: vamos avaliar a sua indicação de uso e avaliar se você está dentro de indicações de uso que já são praticadas dentro do Brasil. E mesmo depois de registrado, né? Essa é a questão, né? Porque as empresas comemoram, não, a gente conseguiu, viu? Vocês falaram que podia dar problema, mas a gente conseguiu. 30 dias, 45 dias depois, vem uma revisão processual. Vem uma revisão processual mandando você apresentar dados clínicos. E hoje isso é comum nos Estados Unidos, é comum na Europa, ser durante um processo que já está regularizado, você precisar apresentar novas provas por causa de uma situação diferente. Isso. Então, a avaliação para 1 e 2... na Europa, principalmente, se você tiver problema. No Brasil, você nem precisa ter problema. Numa revisão, eles podem te questionar. Então, assim, para você não ter a investigação clínica ou avaliação clínica, você precisa comprovar que o seu produto tem a mesma indicação de uso. Você precisa avaliar quais são as normas aplicadas para o seu produto. Mais uma vez, eu volto a falar, não é um mercado de amadores. Então, quando você vai desenvolver um produto, projeto de um produto, você tem que conhecer as normas que são aplicadas a ele. E nessa notificação, nesses registros de classe 1, a gente precisa informar quais são as normas aplicadas e quais foram os testes relacionados àquelas normas aplicadas. Certo? Perfeito. Eu não preciso provar, eu não preciso enviar o estudo de estabilidade, mas eu tenho que ter definido o prazo de validade de acordo com o estudo, porque a qualquer tempo a Anvisa pode te pedir esse estudo, por exemplo. E aí você vai ter 30 dias. E você não faz o estudo de estabilidade de um produto de 24 meses de validade em 30 dias. Exato. E, por exemplo, se ele é estéril, eu vou ter que comprovar. A Anvisa não pede para você enviar o relatório de validação e esterilização, mas você informa qual é o método de esterilização. A sua embalagem tem que estar de acordo com as informações definidas na RDC 751 e na 830 sobre a embalagem dos produtos. Se ele é elétrico, ele provou para o Inmetro e se ele é elétrico, tudo que eu falei de testes de normas aplicadas vão passar pelo crivo do Inmetro e vai ter uma inspeção do Inmetro. Exato. Como se fosse... Eu brinco que a Anvisa, para explicar, terceirizou
essa parte elétrica para o Inmetro. De uma forma bem simplória, para entender. Ela terceiriza para o Inmetro analisar esses relatórios de segurança elétrica, mecânica, hidráulica, tudo que é compatibilidade eletromagnética, né? Tudo que se precisa lá. Lembrando que o Inmetro é de 1973 e a Anvisa de 1999. Então, já vinha a regulação de materiais de consumo, ela é anterior à Anvisa. Então, ela já é bem sólida, ela está estruturada, né? Um comentário que eu gosto sempre de fazer, que eu acho interessante, muitas vezes a gente depara com a seguinte situação. Mas é Brasil, vocês estão pedindo isso? Isso eu comento com todo mundo, né? Isso não importa que país que seja do mundo. O que a gente está falando é de segurança e performance. Qualquer cidadão do mundo tem o direito de utilizar um produto que entrega segurança e performance. Grazi, se for um 3 e 4, eu preciso de avaliação clínica? Sim. E aí eu vou ter que mostrar todos os ensaios. Aí você pode fazer ainda, né? Diferente do que é na Europa. Você pode fazer por similaridade. Uhum. Você prova que você tem um produto equivalente, que já está no mercado, que não precisa estar no mercado brasileiro, mas que tem documentação científica sólida sobre a indicação de uso que você quer utilizar no Brasil. E você tem que provar que o seu produto é equivalente, basicamente idêntico no que se refere às características relacionadas ao requisito essencial do produto, para que a sua análise clínica via rota literária seja aceita. Caso contrário, é um processo de investigação clínica. Avaliação clínica, nós temos um podcast hoje já disponível que por 2 horas a gente escreve, fala e comenta cada detalhe. Mas eu tenho minha avaliação clínica. Montei. Classe 3, classe 4. Perfeito. Muito bom. Ensaios. Biocompatibilidade, se eu estiver falando de um material. Precisa? Precisa. Não vamos ter como fugir. Não vamos ter como fugir. Você vai precisar de um plano de avaliação biológica, descrevendo quais são a matéria-prima, o processo de fabricação. Baseado na ISO 10993, parte 1 de 2018, você vai determinar quais são os ensaios e vai ter uma análise crítica a respeito daqueles ensaios. Até 1 ou 2 anos atrás, você simplesmente mandava os ensaios para a Anvisa sem nenhuma avaliação sua, sem nenhuma descrição de por que aqueles ensaios tinham sido executados, e isso era aceito. A gente já tem percebido que a Anvisa mudou drasticamente de postura e ela quer entender o seu plano de avaliação biológica. Então, de uma forma geral, assim como a Europa subiu o nível de exigência, os Estados Unidos subiu o nível de exigência, o mundo subiu o nível de exigência, a Anvisa subiu o nível de exigência. Exatamente. Para a gente encerrar esse bloco, eu sou um fabricante, vamos lembrar de mais um país, da Turquia, e eu tenho um produto médico com certificação CE, e eu tenho todos os ensaios desse produto. De quando? Recente, bem feito. Estamos falando de algo montado, porque nós sabemos de muitos processos que chegam para nós na nossa mão, que o processo parou no tempo em 2010, e nós sabemos que a própria Europa exige algo novo. Então, uma empresa agora da Turquia que acabou de tirar a CE, já está na nova regulamentação. Eu posso aproveitar a CE? Não. Mas e os ensaios? Claro. Você vai aproveitar todos os seus ensaios se a tua lista de produtos for a mesma. Claro, óbvio, Se né? você quiser incluir produtos, apresentações extras no Brasil, modelo extra no Brasil, a gente vai ter que avaliar os seus piores casos. Mas se você tem o GSPR, que são os requisitos de segurança e eficácia da MDR, preenchidos, corretos, toda essa documentação vai ser usada no processo da Anvisa. Você não precisa repetir teste. Então, teste agora, é uma coisa única. Única. No mundo. Tá. Agora, se você chegar para mim com um processo MDD, onde a sua última atualização foi em 2018, sinto muito. Não vai dar certo, né? Já passou algum tempo após isso. Pessoal, agora nós trocamos
a equipe, a gente falou bastante para vocês sobre Anvisa, falamos como chegar aqui no Brasil, como se posicionar, como eu já escutei recentemente de um grande CEO, Passarini, no início da minha carreira, a gente ia para um país e se preocupava com vendas, a primeira coisa. Hoje, nós se preocupamos com regulamentação, porque você não vai conseguir dar o próximo passo se não tiver regulamentado. Você não vai conseguir vender. Porém, nas nossas etapas anteriores, né, nós falamos bastante para vocês. Falamos que era Anvisa, como regulamenta, como faz. Mas o interesse de vocês, basicamente, óbvio, regulamentar, garantir, performar. Mas o principal interesse é vender. Nós precisamos vender. E para isso, nada melhor do que uma das maiores feiras do mundo, que é a Hospitalar. E para isso nós estamos com a equipe do pessoal do Hospitalar, agora, nesse momento. Fábio, fala um pouquinho. Olá, Fábio, Maíra. Né? A gente brinca porque a Maíra, ela tem um nome um pouco diferente em português, né? Que o pessoal chama de Maiara, Mayra, e não é. Eu sou primeira pessoa. E ao meu lado também tá o Lucan, que cuida de importação. Porque você não vai conseguir vender para o Brasil se você não trouxer o produto para o Brasil. Então, regulamentei, tô em ordem, tô correto. Agora, Passarini, como adentro no mercado brasileiro? E essa pergunta eu vou jogar para vocês. Quais as melhores formas de entrar no mercado brasileiro? Quem quer começar? Feira Hospitalar, com certeza. Feira Hospitalar? Legal. O que é a Feira Hospitalar? Fala um pouco para mim. Feira Hospitalar é um evento de mais de 30 anos. Né? É um evento que consegue colocar, como poucas empresas, todo o setor de saúde em um único lugar. Você tem 4 dias intensos onde você tem setores como reabilitação, equipamentos, setor de tecnologia, tudo que tem de inovação para a área de saúde está concentrado ali. Então é um facilitador gigante, né? Porque as pessoas conseguem fazer muitas vezes em 4 dias consultas, conseguem ver novidades e tudo, coisas que demoraria anos, né? Se tivesse que ir atrás realmente e não tivesse essa plataforma. Então, a Hospitalar é isso, e ela tem uma coisa que também poucas outras feiras têm, né? Que é trazer tecnologias internacionais. Então, a gente tem o que tem aqui, nacional, no Brasil e tudo, mas tem essa porta. E é um setor, o setor internacional é um setor que representa hoje mais de 20% do evento como um todo, e que vem crescendo 15% ao ano. Então, os últimos anos, né, lógico que a gente teve a parada aí da pandemia, mas se a gente considerar 2019, depois 2022, 2023 e agora 2024, a gente novamente está crescendo mais 15% essa área. Então, a gente vê que tem uma demanda, né? Realmente o pessoal está querendo trazer os produtos aqui, mostrar, e os hospitais aqui do Brasil têm interesse em olhar o que está acontecendo no mundo. Ô Fábio, me corrija se eu estou errado. O Brasil, ele importa aproximadamente 70% do que consome de produtos médicos hoje. É esse número mesmo? É essa situação. E quem que é o público que essa empresa que está vindo para cá pode esperar? O que ele vai achar na feira hospitalar aqui? A feira hospitalar, ela tem um público muito grande de gestão. Aquele olhar de gestão como um todo do hospital está presente. Mas o mais relevante, principalmente para esse público que vem de fora, são os distribuidores. A gente tem um mercado de distribuidor muito grande. A gente tem distribuidores que trabalham com produtos nacionais, mas a grande maioria está de olho em trazer produtos internacionais aqui para poder oferecer no mercado. Então, o segundo maior público da Hospitalar são os distribuidores. Então, primeiro eu vou estar mostrando o produto para o gestor do hospital. Exato. Só do Brasil? Não. Não? Era isso que faltou na fala dele. Deixei para você. Faltou na fala dele que a
Hospitalar também é porta de entrada para a América Latina, os países da América Latina, e tem muito interesse, não só no Brasil, é que o Brasil é muito extenso, então tem muita coisa para ser trabalhada, mas também tem os países, a Argentina, Bolívia, Chile, que têm se interessado em vir no evento, porque justamente, por exemplo, 2024, a gente está trazendo 13 pavilhões internacionais, fora todas as empresas individuais. Então, assim, a gente está falando de mais de 20 países representados. Então, todos esses distribuidores que vêm de América Latina, eles procuram não só os produtos brasileiros, mas também os produtos internacionais. E aí é onde entra não só o Brasil, como também esses outros países. Então, o pessoal hoje, principalmente da América Latina, deixou de ir em feiras em outros países, como na Alemanha, em Dubai, ou vai lá, mas também vai vir procurar aqui. É muito mais fácil, né? Eles estão do lado aqui. A gente traz de lá para eles que estão do lado poderem aproveitar esse recurso. Legal. Então, bom, tô lá, regularizei, tá tudo certo. Tô agora na feira. Se eu tenho o segundo público, o segundo maior público é distribuidor, a chance aumenta muito. Só que nós não falamos um número aqui. Mais ou menos, hoje, qual é o público hoje da Feira Hospitalar? 90 mil pessoas 90, durante os 4 dias. 90 mil pessoas nós estamos falando. Exato. Numa área, que tamanho para caber tudo isso? A gente ocupa todos os pavilhões do São Paulo Expo, que é o maior pavilhão da América Latina que a gente tem aqui. 100 mil metros. A gente ocupa toda a área. E também temos, além da área de exposição, toda a área de conteúdo. A gente tem um mezanino com mais de 20 salas acontecendo, muita coisa de conteúdo simultaneamente ao evento. Né? Então, nós conseguimos atrair esse público também que vem buscar conteúdo e automaticamente atrai o meu distribuidor, que por sua vez está querendo achar novas tecnologias ou novos parceiros ou novos produtos para poder vender. E aí esse distribuidor conhece o mercado nacional ou, nós falando aqui de Brasil, ou como você exemplificou, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, que todos vão estar aqui presente. Exatamente. É muita gente, 90 mil pessoas. Bastante. É muita gente. Só na área de congresso, a gente teve, e congressistas, né, que foram atrás de conteúdo e tudo, a gente teve 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. E 90 mil no total, a gente está falando de um universo bem grande. Bem grande. Posso fazer uma provocação? Hoje ela é a terceira ou a segunda maior feira do mundo desse segmento? Se falar pura. Porque a gente sabe que tem uma feira na China que ela é grande, mas ela é com várias... multissetorial, né? Com essa situação. Então, a gente pode criar uma rincha aqui com os alemães da Médica e com a própria feira da Informa de Dubai? É tudo... É difícil a gente dizer de tamanho, né? O que a gente compara? A gente compara o público, a gente compara o tanto de expositor, mas que mercado a gente está falando, né? Mas com certeza a terceira maior feira do mundo está no Brasil hoje. E a primeira na América Latina. Primeira da América Latina, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê um crescimento bem legal com outros setores surgindo, né? A gente, só para contar aqui um pouquinho para você, no ano passado, a gente lançou um setor de diagnóstico e laboratório dentro do evento. E também é um mercado que vem crescendo, tem uma boa demanda. E a gente também está com um setor novo que é o de tecnologia, né? Softwares, tudo, que também está crescendo. Então, a gente imagina que a Hospitalar, o que falta para a gente é lugar. Mas a gente acredita que é um mercado em expansão. Hoje vocês tiveram... Hoje não, né? Já vem há algum tempo setorizando a feira para facilitar a vinda do distribuidor que está buscando parceiros, então ele coloca nesse ponto. Exato. Mas vamos trazer um pouquinho para a sua área, que você atua direto. Conta um pouquinho para nós. O que você faz dentro do grupo diretamente para o pessoal poder saber que está lá fora? Que muita gente, eu sei que vai estar assistindo o vídeo, te conhece até lá fora.
Ai, meu Deus, que responsabilidade. Então, Na verdade, eu sou responsável pela parte de vendas internacionais e a gente tem, na verdade, algumas frentes de participação. Então, a gente vê uma frente crescente de outros mercados, governos investindo nas empresas para que elas venham para não só o Brasil, a América Latina no geral, e a Hospitalar é o ponto de encontro. Então, muitos deles vêm como pavilhões, que é o que eu comentei, a gente tem mais de 13 pavilhões. Mas a gente também tem uma rotatividade muito grande desses clientes. Então, alguns eles vêm, encontram um parceiro, encontram um distribuidor e beleza, está coberto o mercado, saio. Ou então volta, quero agora América Latina. Ou então ele mesmo se estabelece no mercado. E aí ele vira um expositor, por exemplo, internacional. Ele já tem vida independente. A gente tem expositor que começou com 9 metros quadrados, que hoje ocupa quase 300 metros quadrados de feira. Então, é basicamente isso. A gente dá o espaço para eles apresentarem o show deles e encontrarem a parceria correta para que eles possam se estabilizar no mercado. A gente dá a gente só faz a passagem. Vocês possibilitam ligar as pontas. Esse é o grande papel das feiras internacionais hoje. De trazer esse público justamente para encurtar esse tempo que ele vai levar para conseguir entender o mercado brasileiro, entender o mercado latino-americano, entender quem são os players, porque outra coisa é você saber o parceiro que você vai ter, né? A gente comentou muito agora há pouco. Avaliar o tipo de parceiro que você vai ter, seja aqui, seja fora. Então, eu acho que a gente encurta esse caminho para ele. Então, aqui, nos 4 dias de evento, ele consegue ter muito resultado. Ele vai sair, pelo menos, com uma boa rede de contatos para ele poder começar a trabalhar. Nas últimas feiras, o Grupo Passarini está sempre na Hospitalar há um bom tempo, né, presente. E as últimas feiras a gente sempre tenta bater um papo, quando dá tempo, mas tenta fazer uma pesquisa rápida com esses principais clientes que aqui vieram. Eu nunca vi um cliente falar, eu não localizei um possível parceiro e um possível distribuidor. E um ponto que a gente comentou agora há pouco, e é bom reafirmar novamente, né? O Brasil sozinho compra a metade do consumo de produtos para a saúde da América Latina, né? Sozinho. Ou seja, somando México, Argentina, Paraguai, nós sozinho temos toda a situação. Com um território que lembra até quase um continente de tão grande que é, tão vasto, né? Com uma necessidade muito ainda de tecnologia, que a gente tem muito. Então, essas empresas lá de fora irão achar um mercado, uma terra farta aqui para poder crescer e se expandir, né? Imagina, pra gente é complicado, imagina para eles entenderem o que é o Brasil. Entenderem a dinâmica de cada estado brasileiro, a dinâmica dos hospitais, dinâmica dos serviços, onde que eles podem atuar. Isso tudo é difícil para quem tá vindo de fora. Você falou em 13 pavilhões. 13 pavilhões. O que é esses pavilhões para as pessoas entenderem? Normalmente são espaços onde, vamos supor, eu vou exemplificar aqui com a Alemanha, por exemplo. Então, existem regiões na Alemanha que investem em outros mercados. Então, a região da Bavária, por exemplo, ela já está confirmada para o evento e é o governo investindo para que as empresas alemãs venham fazer negócios no Brasil e na América Latina. Então, eles fizeram um espaço comunitário, eles trazem essas empresas, eles fazem delegações, eles fazem reuniões com hospitais, então eles trabalham numa agenda. O nosso evento é das 11 às 8, 11 da manhã às 8 da noite, mas o período da manhã eles trabalham, eles vão visitar hospitais, grandes empresas. A Inglaterra fez muito isso em 2023, ela trouxe a NHS, que é a rede de hospitais deles, para entender como que o nosso SUS, como que funciona. Então, acho que os pavilhões, eles vêm com essa intenção, não só de ocupar um espaço e trazer as empresas, não. Eles vêm aqui com uma ideia bem formada, com um planejamento certinho do que eles vão fazer, como que eles vão conhecer esse mercado. E aí, os países, eles, na verdade, é demanda, né? Então, eles veem que as empresas estão interessadas no mercado latino-americano, então eles solicitam os governos para que exista o investimento. E aí, eles vêm em forma de pavilhão. Legal. E a gente tem um trabalho também em conjunto bem interessante com esses pavilhões, né? Dentro dessa área de regulamentação, que é uma das coisas que ele vai precisar para se estabelecer no Brasil, na América Latina, a gente costuma fazer trabalhos coletivos
com os organizadores para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho mais de regulamentação, porque regulamentação é um braço, eles querem entender também tributário, eles querem entender um pouquinho de importação, que nós vamos falar daqui a pouquinho já, mas a gente tem esse trabalho coletivo também com essas áreas, né? Mesmo porque a Anvisa é um belo desafio, né? Então, acho que entender todos os trâmites, a burocracia, entender por que eles têm que fazer tudo isso, acho que para eles, às vezes é um bicho de 7 cabeças que a gente tem que desmistificar. Então, por isso dessa parceria. Eu vejo muito nessa área. Eu tô há 9 anos, a Passarini está fazendo 15 anos agora. Há 9 anos a gente explora muito o mercado internacional. E eu vejo muito que no passado se vendeu muita coisa ruim sobre Anvisa, sobre o Brasil. E essa situação de se vender coisas ruins, de se falar coisas ruins, era principalmente para cobrar mais caro nessa área de regulamentação, tá? E não é isso. Como nós acabamos já de mostrar nas primeiras partes, né, dessa gravação, é que não tem tanta diferença do restante do mundo. É sim uma agência hoje de classe 4 que foi aprovada, ainda está nesse processo de aprovação, né? Então, mas já podemos comparar com uma agência de classe 4, então ela tem as suas rigorosidades, mas foi como nós dissemos, a rigorosidade é para promover saúde e performance, né? Segurança e performance nesses materiais, nesse produto. Mas também, nós estamos falando muito do distribuidor. Ele vai conseguir expor bastante o produto dele para o gestor do hospital? Ali, a gente falou que é o primeiro público, mas qual que é esse poder que nós temos dentro do hospitalar de mostrar para os gestores de hospitais? Sim, então também tem espaço para que eles consigam expor. Tem alguns distribuidores importantes que participam. A grande maioria acaba ficando com o fabricante e através dele os distribuidores fazem essa ponte para vários. Porque às vezes o distribuidor ele atende várias empresas, né? Uhum. Mas ele tem o espaço que ele pode, sim. E alguns acontece ao contrário. Ele é o ponto focal, ele faz até um stand próprio com a ajuda dos fabricantes. Então depende da estratégia de cada empresa. Há uma sinergia grande. Também. E é interessante falar porque tem muito negócio não só de prospecção, tem muito negócio de assinar contrato de venda, né? Na feira. A gente tem uma visitação grande também de compradores, né? O comprador, muitas vezes, ele pega a demanda do hospital, o que realmente precisa ser comprado, e ele espera o momento do hospitalar, porque ele sabe que lá os expositores terão uma condição especial, um produto diferenciado, ou um lançamento que ele não tenha visto antes, ou até um valor melhor mesmo, né? De aproveitar aquele momento. Então, isso é o que acontece no mercado bastante. Muito bom. E eu tô no hospitalar. Conversamos, estou ouvindo, seja através de um governo, seja através de próprias iniciativas. Tem diversos tipos de tamanho de stand, de área, de suporte, de estrutura que vocês dão, né? Apesar que eu acho que está pouco agora já para a feira de 2024, né? Até onde nós sabemos, quase já não tem mais espaço. Não tem. 100 mil metros quadrados. Ainda bem que você já garantiu o seu. Graças a... Não, eu sempre... O nosso a gente renova na virada, né? Já na feira daqui de 24 eu já renovo para 25, senão a gente sabe que isso é normal em qualquer grande feira, tá? Graças a Deus é um privilégio muito bom saber que o Brasil tem um poder desse de uma feira tão grande, mas a gente sabe que as principais feiras do mundo, as pessoas querem estar ali para se mostrar, para aparecer, porque sabemos, é o princípio básico de marketing, né? Quem não é visto, não é lembrado. Essa é a realidade. Mas, nem tudo são flores, né? A gente sabe que nós temos um problema para colocar produto no Brasil para expor. Quem aqui já está regularizado, pronto, tudo bem. Tá tudo correto, tá tudo em ordem. Então, eu tenho meu registro, está tudo bem. Mas não, eu estou vindo pela primeira vez na feira, com um stand pequeno, e eu quero entrar e eu quero expor meu produto. Posso colocar ele na mala e entrar no Brasil?
Lu, Poder até pode, mas você vai enfrentar sérios problemas com relação a isso. Poder, como eu disse, né, assim, pela legislação brasileira você não pode, você é vedado a fazer isso. Todos os produtos para adentrarem no Brasil, eles precisam ter anuência da Receita Federal. E aí entra um pouco do que a gente pode ajudar quem está querendo vir para o Brasil, quem quer começar a trabalhar com a América Latina entrando pelo Brasil, é aí que a gente entra com algumas parcerias para poder ajudar essa empresa que quer nacionalizar o produto no Brasil, seja de forma definitiva ou para um propósito de feira, evento ou demonstração. a gente passa algumas vezes dentro da própria feira uma situação tanto quanto chata, né? Nós avisamos, isso eu posso dizer por nós, porque a Passarini está sempre junto divulgando isso, tá? Para quem vai vir expor, gente, não traga o produto de forma ilegal, não traga. Porque durante a feira pode ter, e nos últimos anos está tendo, vou repetir, pode ter e nos últimos anos está tendo fiscalização. Por quê? Porque muitas empresas acabam trazendo o produto na mala de mão e com isso é ilegal no Brasil. Isso é contrabando. Isso é contrabando no Brasil. É um crime de contrabando. Você adentrar a fronteira nacional com produto não declarado é crime de contrabando. E existem várias penas para isso, né? Por isso, a maneira correta de se fazer é procurar profissionais da área de importação que vão cuidar perante todos os órgãos reguladores como fazer isso de maneira correta, né? Então, já entrando um pouco na prática, como nós estamos falando de feira, o Brasil existem 2 regimes aduaneiros básicos, onde a admissão definitiva, que são os produtos que a gente compra para revender, para ficar no Brasil, de insumo ou de equipamento para uso. E, no caso de feira, a gente utiliza o de admissão temporária. É um período curto, para ele pode vir expor legalmente. Legalmente. Então, a admissão temporária, pela regulamentação, ela pode durar até 1 ano, né? Só que, claro, quando se faz o requerimento para que esse produto entre, né? Porque a admissão temporária é um processo normal. Então, existe a documentação de embarque, o embarque da mercadoria chega no Brasil. Quando chega no Brasil, a empresa que está trazendo precisa ter um despachante aduaneiro, que é essa empresa responsável pela regularização do produto. Ali nós indicamos para a Receita Federal, que é o órgão que regulamenta todo o trabalho aduaneiro no Brasil, de que aquele produto está vindo por um período temporário. Existe um documento que se preenche tudo que está, todo o propósito daquele produto, qual evento, né? O produto pode ser para concerto, para demonstração, para feiras, né? E eventos e tudo mais. E nesse documento nós informamos o tempo que é a feira. Então, se é uma feira de 1 semana, obviamente que nós não vamos pleitear 1 ano de estadia no Brasil. Do outro lado, a Receita Federal vai analisar e vai conceder a permissão, né? O documento é o RAT, né? Com um carimbo dizendo: você pode ficar com esse produto no Brasil. Está regulamentado que, no que você acabou de falar, caso exista uma fiscalização, né, da Receita Federal, né, em algum stand, em algum momento, e esse equipamento aí está regulamentado, aí você tem o documento para mostrar e você está de acordo com a legislação nacional. Da Receita Federal nós quase não temos, né? Eu pelo menos não me lembro. Nosso principal problema na feira é a Anvisa. Com a LI de importação, porque são duas vertentes juntas, né? A Anvisa precisa permitir que eu adentre com esse produto médico e a Receita precisa permitir que eu adentre com esse produto médico. É uma coisa que nós não temos problema com produto de grande porte. Não tem. Isso que eu ia falar. Porque não tem como você pôr na mala de mão e trazer. Mas o principal problema é implante, instrumental, descartáveis. Não pode, gente. Não no Brasil não é adequado essa prática. Nós sabemos que em outros lugares do mundo existe flexibilização para essa atividade. Mas no Brasil não tem.
E o risco que você corre é de chegar para trabalhar na feira e não ter nenhum produto para expor. Esse é um ponto. Uma pergunta que já me fizeram, importante. É só o produto? Se eu trouxer uma imagem desse produto impressa em 3D, tá? Isso é permitido, não vai dar problema nenhum. Um catálogo, um folder, um banner, isso ele pode trazer na mala, correto? No catálogo, essas coisas, sim, não tem problema. Mas tem que cuidar com a aplicação do produto. Uhum. Por quê? Porque se o agente fiscalizador classificar aquele produto como não sendo o que a gente entende que ele é, prevalece o entendimento do agente. Do agente. Então, nesse caso, vai ter que regularizar. É possível regularizar no momento. Só que se você não declarar de maneira antecipada, você vai ter multas por essa situação. Mas catálogos assim normalmente não tem problema não. Exato. Então eu posso trazer. O que eu não posso trazer é o produto na mala. É o produto para aplicação. Para aplicação. E também é muito mais prático você despachar esse produto. Bem certeza. Mais tranquilo. Porque você pode também ter um problema que eu já vi com clientes de extravio de mala. Que é algo comum. A pessoa já está vindo com o produto irregular. Já é um problema sério. E ele ainda corre um segundo risco, que é de extravio de mala. E ele geralmente vai chegar no Brasil 1 dia, 2 dias que antecede essa feira. E aí ele vai para a feira, fez todo um investimento, está procurando um distribuidor e não tem nada para mostrar. Então a gente sempre também pede para o nosso cliente que vai vir com importação temporária. Traz um pouco de material de marketing na sua mala de mão, como catálogos, toda essa parte, e despacha uma parte o produto e uma parte na importação, que não vai ter problema trazer algum catálogo, alguma coisa junto com essa atividade, correto? Perfeitamente. Passarinense, sem dúvida, sempre é a melhor situação. Até porque importar não é algum bicho de 7 cabeças. Uhum. O que a gente só precisa ser claro em todas as informações. Então eu posso trazer para o Brasil, guardadas as devidas proporções, tudo, desde que esteja regulamentado e, no caso de uma importação de produtos para feira, descrito na documentação de importação. Importante porque quando é admissão temporária, não se recolhe tributos sobre isso. Então não tem problema você declarar os produtos que você está trazendo. Você não vai gastar mais e não vai assumir riscos. Mas eu acho que aí nessa fala, e também é muito importante, porque a gente percebe a falta de conhecimento com relação à Anvisa, é que também eles trazem, às vezes eles acham que o produto deles nem se classifica em nada, por isso que eles trazem na bagagem. E outra, em outros países eles podem dar amostras. Aqui no Brasil, o que eles importam, eles têm que devolver. Então, por isso que eles falam o número de lote, peso, tudo isso tem que voltar. Exatamente. É isso que é importante. Essa situação de amostra, há controvérsias. Ai. Tá? Porque assim, se você hoje tá na Europa e tem um produto que não tem CE, tá? Você primeiro precisa, pela legislação, avisar que aquele produto não tem CE. Em segundo lugar, você não pode distribuir amostra. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Você não pode distribuir amostra de algo que não esteja devidamente regularizado. A pessoa pode pegar na mão, pode manusear, pode ver, pode olhar, mas geralmente eu lhe dou uma amostra de seringa. Quem garante que você não irá utilizar a seringa? Te dou uma amostra de uma pinça. Quem garante que você não vai utilizar essa parte? Então, não é só no Brasil que isso é proibido. Em vários países que eu trabalho, que eu regulamento, isso é proibido. E a gente é importante deixar claro aqui um ponto, né? Importação é algo que tem diversas etapas. Começa na hora que você sinaliza que quer importar, e aí, dependendo do tipo de produto, ele vai escolher se é aéreo, se é naval, não é? E isso é do dia para a noite? De jeito nenhum, não pode deixar para a última hora. E esse é o problema que a gente tem para a feira, correto? Exato. Corretíssimo. Parar o coração. Exato. As pessoas querem, muitas vezes, de equipamentos grandes até, que não vai vir de forma alguma
numa mala de mão, trazer esse produto com uma semana de antecedência ou 15 dias de antecedência. O risco é muito grande. O risco é muito grande, né? A gente sabe que um prazo hoje aceitável para a gente ter margem de segurança é de 60 dias, correto? Perfeito. É isso que a gente recomenda para toda vez. 60 dias. Vamos repetir de novo? 60 dias. A feira esse ano cai que dia? De 21 a 24 de maio. De maio. De 21 a 24 de maio. Então, nosso prazo limite para não ter desesperos seria dia 21 de março. Perfeito. Correto? Perfeito. Então, nós estamos gravando em fevereiro, aqui no final de fevereiro, a gravação. Vai alguns dias até publicar essa gravação. Então, você precisa estar com esse prazo. Passarine, dá para ser mais rápido? Dá. Podemos. Mas posso garantir a partir desse prazo? Aí é problema. É problema, não é? E isso nós estamos falando se for aéreo. Exatamente. Se for marítimo, aí a gente acaba extinguindo as opções. Exato. E muitas vezes, nessa parceria que nós estamos aqui, a gente avisa o cliente que acontece esses casos, né? Faltando 30 dias que a gente fala, olha, podemos até tentar. Mas você tem um risco grande de não conseguir adentrar. Nós temos um caso interessante que nós trabalhamos aqui, acho que todos juntos, de um cliente que gostaria de pôr o produto e ele simplesmente lembrou de avisar faltando 28 dias. Na parceria com todo o nosso trabalho, esse produto foi liberado no segundo dia de feira. E de manhã nós fomos buscar o produto no aeroporto. Foi no ano passado, né? Exato, nós fomos buscar o produto, pegamos um táxi, né? Um dos diretores da Passarine até fez esse trabalho, porque ele estava sem reunião ali de manhã, foi ao aeroporto, buscou o material lá com um táxi para trazer ele para a feira, para essa parte. E ainda, assim, com muita sorte. Porque Sim. é só um ponto, né? Quando você faz uma importação, existe uma parametrização da importação, que são os famosos canais. Uhum. Então, existe o canal verde, que é o que todo mundo considera. Vai dar tudo certo. Então, se vier no canal verde, nós conseguimos, contando frete, chega no Brasil, 3 dias eu consigo liberar, fazer os trâmites legais de importação. Então, eu tenho que considerar o frete mais uns 3 dias. Se for marítimo, pode variar. Se for uma carga inteira, uma semana, uma carga solta dentro do container, o LCL pode chegar até uns 10 dias. Tudo bem. Mas isso se tudo cair em canal verde. Mas existe o canal amarelo, que é quando a Receita, né, o sistema identifica alguma discrepância na documentação, que é comum. Pode acontecer. Um peso errado, uma descrição. Aí vai ter que ter uma verificação de documentos. Isso pode atrasar uma semana, 10 dias, mais os dias de liberação. Se cair no canal vermelho, aí perdemos a feira. O canal vermelho pode... porque daí precisa de uma verificação de documentação e física. Então o fiscal vai ter que olhar, vai perguntar. Então isso pode demorar 20 dias. E o canal cinza, que a gente não quer, aí é um problema mais sério, que pode demorar até uns 60 dias para liberar a mercadoria, que acontece quando existe algum indício de valor declarado menor do que o valor de mercado. Fraudulento. Exatamente. Então, assim, não é só o frete. A gente tem que considerar nesse tempo de mandar o produto, o frete e os trâmites de nacionalização. E nós temos que lembrar que muitas vezes a empresa precisa preparar o produto para vir para cá. Perfeitamente. Eu já tive casos do tipo da empresa fechar, você fala, vamos coletar, preciso de uma semana que eu não tenho o produto em estoque. Aí... Então por isso que a gente põe todo esse prazo de segurança. Porque o investimento para uma feira é alto. A gente sabe, né? Você vai... para ter 90 mil pessoas visitando o seu stand, para você ter toda essa parceria que nós estamos tendo aqui da América Latina como um todo, toda essa estrutura, é um investimento
que a empresa realiza e usa a palavra investimento, porque é investimento, é um payback de retorno, tem que ser calculado esse retorno, né? E a gente sabe que esse retorno vem, ele é alto. Para você errar na importação do produto, você comprou o espaço, pessoas, stand, hotel, vinda para o Brasil, preparar material de marketing, divulgar isso para os parceiros que você pode ter e você errar simplesmente na parte do produto porque deixou para a última hora. Não, né? Eu acho que dá para a gente se organizar por esse tema. E é muito caro uma importação temporária? Não, pelo contrário, ela é até mais barata, porque você não recolhe os impostos. Então, não é muito caro, os custos de fretes internacionais são os normais, que todo mundo paga, e você não precisa recolher os impostos dentro do período que a Receita te deu de tempo. E se esse produto chegar antes? Vamos supor que deu tudo certo, chegou com 20 dias no Brasil, que é o que a gente quer. Uhum. Nós ficamos com esse produto guardando até a feira. Podemos ficar com as coisas do guardando até a feira. Nós temos também esse serviço enquanto empresa. Existem também recintos no próprio porto ou aeroporto que podem fazer esse serviço de armazenar a carga. E assim, e a gente pode também cuidar da logística, né? A gente como empresa, como parceiro, a gente também pode cuidar dessa logística. Nós armazenamos, nós temos área logística e levamos para a feira com antecedência para instalar se for equipamento, para montar se for produtos. Legal. Dois pontos aqui que eu queria passar. Primeiro deixar claro que a Hospitalar é incentivador de estudo, né? Então, a gente não é um problema. Ao contrário, a gente está comunicando para todos os expositores na hora que fecham, através dos agentes, através de consulado, de todo mundo, que essa é a regra do Brasil. O que a gente quer que eles façam da forma correta. Tanto é que de 19 para cá a gente até diminuiu essa questão do... Né? Tá cada vez melhor porque a gente faz tudo isso. Então, eu acho que é importante passar essa mensagem. Tá. E a segunda, só terminando, a gente vem fazendo um trabalho muito legal. Não, eu vou te perguntar, calma, eu vou abrir a pergunta eu sei, estou só te contando para a gente... Tá. Para você saber o que eu vou falar. A gente tem feito um trabalho muito grande de qualificação. Então, a gente falou dos 90 mil, é verdade, teve 90 mil, mas a gente não quer muito... Não é muita quantidade. A gente vem o ano inteiro trabalhando em qualificação. A gente pretende até que diminua a quantidade, mas que a gente qualifique mais, entendeu? Bem, então, você está me dizendo que nós temos toda essa possibilidade, que fica até mais barato nós trazermos por importação temporária. Perfeito. Você está falando, Luca, e não falou da Unic? O que é o Unic? O Unic é a nossa empresa. Nós somos uma empresa de assessoria de despacho aduaneiro. Tá. Temos um pool de soluções para a operação de comércio exterior. Em específico aqui, né, a gente, nesse caso, né, nesse tema, nessa mesa, o papel da Unic é fundamental. Você não consegue importar no Brasil sem um despachante aduaneiro. E nós temos muito know-how, tanto em equipamentos médicos, graças à nossa parceria, com relação às regras que são exigidas no Brasil para que você faça o processo de maneira correta. Também temos a Nexo4, que você pode, caso você precisa de um suporte de operação de importação, nós temos essa empresa que ela tem um trabalho de trading, que cuida de todo o aparato logístico, de movimentação de carga, de importação, caso não exista uma empresa no Brasil. E, enfim, para próximos passos de uma indústria estrangeira que queira fazer distribuição no Brasil, a Nexo4 pode ajudar muito com isso aí. Então, quando o cliente conversa com a Passarini, está falando diretamente com a Nexo4 e com a Unic. E a gente trabalha tudo junto com sinergia. Mas de tudo isso que nós tiramos aqui, existe um caso que muito tem hora me incomoda, que é o importador, o distribuidor, ou o fabricante, ou quem está na feira, culpar a feira por essas regras brasileiras. Fábio, a culpa não é nossa, tô certo? Não. Nós seguimos regras. Exatamente. E regras que a gente concorda.
né? A gente, como organizador do evento, a gente concorda que precisa ter regras, precisa para garantir que a gente tem equipamentos que eu possa usar, você... segurança né, do cliente final, que é o paciente. É isso. Então, a gente até nesses últimos anos tem feito um trabalho, desde 2019 para cá, de falar com todos os expositores, assim que a gente fecha o contrato, de passar para eles as diretrizes do como funciona para vir para cá. E a gente tem feito também um trabalho junto aos nossos agentes internacionais, a consulados, justamente para que eles venham da forma certa e usufruam o melhor possível do evento. Esse é o que a gente tem caminhado aqui. Tá dando efeito, né? Um dos motivos que surgiu esse bate-papo nosso aqui hoje foi essa situação. Foi uma ideia que nós tivemos de estar juntos, né? Conversando e colocando. Gente, não venha para o Brasil de forma errônea. Não venha para o Brasil de forma errônea. Venha para o Brasil de forma certa. Porque, do contrário, esse investimento e toda essa expectativa que a gente sabe que será suprida, temos certeza que será suprida, vai se transformar em frustração. Né? Então, esse é um trabalho, eu acho que em conjunto, de mostrar, porque a gente está aqui, nós estamos com clientes em comuns, né? De mostrar para eles essa situação. Mas, para a gente encerrar, para nós fecharmos esse bate-papo que foi maravilhoso, mas a hora passa, né? Nós falamos muito dos 90 mil pessoas na feira, né? Mas eu sei que a Hospitalar está fazendo um trabalho diferenciado ultimamente. Que trabalho diferenciado que é esse? Conta pra gente. Sim, a gente, assim que terminou o evento do ano passado, a gente já tinha a estratégia e começamos a trabalhar em qualificação. A gente acredita muito que o sucesso dos eventos, não só do nosso, de todos os eventos, vai estar na qualificação. Em você ter pessoas que vão lá para fazer negócio, para buscar realmente informações. Então, assim, os 90 mil é maravilhoso, né? A gente quer que continue, mas não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é trazer pessoas qualificadas que vão lá no seu stand, que se conecte em alto nível e que você tenha realmente dias de negócios, de conexões, né? Esse é o nosso desejo, a gente vem trabalhando bastante nisso, não só olhando para o mercado nacional, mas internacional também. Legal. Bom, pessoal, nós ficamos aqui batendo um papo por um longo tempo. A intenção desse vídeo é levar para os diretores de empresa, para os gerentes, para todo esse público que cuida dessa parte de produtos para a saúde, né? De trazer todo esse público para o Brasil de uma forma adequada, entendendo como funciona. O objetivo também de termos colocado legenda em todo esse processo é facilitar muito que vocês possam estar entendendo e mostrar que o Grupo Passarini tem a intenção de trabalhar em parceria, em sinergia com todas as áreas, facilitando a sua vinda, a sua capacidade de adentrada aqui no Brasil e também na América Latina. Lembrando, importante, que nós não comentamos até agora, importante deixar claro que nós também realizamos regulamentação em todas essas áreas. De áreas, países, dizendo melhor, né? Fazemos a regulamentação em todos esses países da América Latina também. Então, eu gostaria de agradecer imensamente. Vocês estão aqui embaixo com o contato do pessoal do Hospitalar, do pessoal da Unic, do pessoal da Passarini. E, Passarini, ficou dúvidas? Nos procure. Ninguém irá ficar com dúvidas e vamos estar sanando essa parte e deixando para vocês uma informação saudável, real e mostrando para vocês. Temos regras, sim, mas não é nenhum monstro, não é nada impossível, é tudo fácil, prático e normal. Muito obrigado, pessoal.